Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja aí vendo esse vídeo. É o seguinte, eu estou de férias, né? Finalmente, depois de 6 anos trabalhando aí sem parar, chegou o momento, né, de dar uma respirada, dar uma tranquilizada. E eu vou ficar de férias até o dia 10 de junho, certo? Mas assim, quando o advogado sai de férias, ele não fica totalmente ausente, né, alheio ao que está acontecendo com os processos dele. Então assim, todos os dias pela manhã eu dou uma olhada, vejo se tem algum prazo, alguma coisinha, né, pra gente ir fazendo. E assim, galera, para não ficar falando somente de processo aqui nesse canal, eu vou aproveitar, né, para falar um pouquinho sobre as minhas férias, só que sempre de olho, primeiro, no julgamento dos embargos da revisão da vida toda, e também no julgamento, né, definitivo da correção do FGTS. Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, né, até porque daqui a pouco eu vou ver Guardiões da Galáxia, acho que começa às 8h30 o filme, e eu gosto muito da série, então daqui a pouco eu vou dar uma passadinha no cinema, certo? Mas vamos conversar aqui algumas coisinhas. Primeiro, sobre o julgamento dos embargos de declaração pelo STF. Eu nunca vi uma pauta de julgamento ser disponibilizada tão rápido quanto essa dos embargos de declaração que o INSS opôs, acho que semana passada, certo? E a Rosa Weber já pautou para o dia 17 de maio. Hoje é o que? Acho que é dia 12 de maio. Assim, eu nunca vi, né? Em 6 anos de advocacia, foi a pauta mais rápida. E isso pode indicar, né? Eu já vi outros advogados comentando aqui no YouTube, no Instagram, e eu também concordo, que nada do que o INSS argumentou vai ser acolhido. E eu queria aqui trazer 2 pontos principais desses embargos de declaração, de uma maneira muito leve e sem nenhuma linguagem técnica. 2 pedidos chamam a atenção. Primeiro, para o STF se manifestar sobre a questão do prazo decadencial. Talvez o STF se manifeste para dar uma esclarecida, né? Porque o INSS trouxe nos embargos que muitas ações estão sendo ajuizadas para pessoas, né, que tiveram os benefícios, o primeiro salário de benefício pago antes do prazo decadencial, ou seja, antes de 2013, né, o pessoal de 2012, 11 e assim sucessivamente está entrando com ação, e aí o INSS pede que o STF se manifeste. Talvez eles se manifestem sobre esse ponto, certo? Como vai ser o teor, né? Se eles vão admitir a possibilidade de que mais pessoas, né, todo o pessoal ali antes de 2013 possa dar entrada, a gente não sabe, e eu particularmente não acredito nessa possibilidade, mas a gente tem que esperar. E também o segundo ponto, que esse eu acho que o INSS vai tomar porrada do STF, diz respeito à questão da modulação dos efeitos. O INSS pediu para o STF modular efeitos, ou seja, para que só valha para quem entrou com a ação daqui para frente, certo? Ou seja, qual o objetivo disso? Não pagar retroativo. Duvido muito que o STF vá acolher esse argumento, porque modulação de efeitos, sequer juridicamente, processualmente, é cabível o STF fazer neste caso. Por quê? Não é uma ação que o STF vai declarar uma inconstitucionalidade, certo? E modulação de efeitos é feita para ações que declaram uma inconstitucionalidade, e aí a gente tem a modulação, como é o caso da correção do FGTS, que vai ter uma modulação de efeitos, a gente não sabe qual é, né? Porque o STF está declarando inconstitucional, vai declarar, né, tudo indica, a TR, e aí sim a gente vai ter a possibilidade de uma modulação de efeitos. Então assim, esses 2 pontos principais dos embargos, a gente precisa ficar de olho. Eu tenho quase certeza, né, que não vai ser acolhido, e é a opinião geral de outros advogados, e a questão do pronunciamento, né, do esclarecimento do STF sobre o prazo decadencial, talvez a gente tenha, né, o STF falando sobre. Agora, como? Assim, dia 17 de maio, se realmente for julgado, tudo já está pronto hoje, né, e de forma muito rápida. Então, tudo indica que nós não teremos nem acolhimento de nada.
né? Não vai mudar nada, não vai prejudicar o trabalhador. Isso é o que a gente espera, certo? Então foram esses os 2 pontos que eu queria falar sobre processos e falar um pouquinho também o que eu estou fazendo aqui, né? Estou gravando aqui de casa, o carro está parado. Nas minhas férias, eu estava com uma expectativa de viajar agora no meio do ano com minha noiva para fora do país, só que não vai acontecer. Ela está envolvida com a questão da OAB, ela prestou agora o exame, tá fazendo o TCC dela, a prova na faculdade, então iria ficar um pouquinho corrido. A gente vai transferir essa viagem lá para o final do ano, com mais calma, né? Quem sabe ali fazer um mochilão, uma coisa, aproveitar direitinho para a gente sair um pouco, né, dessa correria do dia a dia, de processo, de prazo, e aproveitar para realmente relaxar e dar uma respirada. Como eu estou aqui na minha bela e antigamente pacata Salvador, porque não está tão pacata assim, eu basicamente estou vendo alguns filmes na Netflix, porque tinha muito tempo que eu não parava, sabe, para ver um filme do início ao fim. Às vezes a gente fica com a correria do dia a dia, a gente fica picotando o filme. Eu não sei se vocês se acontece isso com vocês também, mas eu assisti o primeiro, foi o Bad Boys para Sempre, que eu gosto da série, gosto do Will Smith. Gostei bastante do filme. O segundo que eu assisti ontem foi... Ai meu Deus, eu vou esquecer. Lembrei. Estrada Sem Lei, né, que conta a história de Bonnie e Clyde, aquele casal de criminosos dos Estados Unidos, que lá em 1934, né, eles faziam vários assaltos a banco, a farmácias, postos de gasolina, num Ford V8, né, cortando ali os Estados Unidos. Só que é um filme com a perspectiva, né, dos Texas Rangers, que foram encarregados de caçar e pegar os dois, né? Achei bem legal mesmo. E o filme que eu iniciei hoje, eu ainda não terminei. Acho que é Caçada Sem Limites. Esse daí não é muito conhecido não, né? É na Netflix também e conta a história de uma ex-militar que tem o filho sequestrado, e aí começa a desenrolar o enredo. Mas esse daí ainda não terminei, né? Justamente porque eu vou ver Guardiões da Galáxia. Então é isso, pessoal. Eu vou, nesse período aí que eu vou ficar de férias, mais ou menos 30 dias, eu vou aqui falar coisas sobre processos, né, obviamente, e também trazer um pouquinho, né, do que eu tô fazendo aí para me divertir nesse período, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.